O trabalho, ele mesmo vai se retroalimentando, ele vai me dizendo o que eu devo fazer, vamos por aqui, vamos por ali, vamos... Eu me conecto com esse trabalho de uma forma assim, muito, digamos assim, reverente a ele. O que influencia alguém, algum artista, é uma observação. Onde todo mundo joga fora as coisas é onde o artista trabalha. Tudo que é descartado pelo senso comum é onde o artista recolhe e cria. Uma das grandes coisas do meu trabalho, e que deve ser do seu também, mas é essa possibilidade desses encontros, né? O retrato, eu costumo dizer que ele é um encontro que obedece à natureza dos encontros, ou seja, você tem alguma constante, o resto é fluxo. Esse é o Bob Wolfenson, um dos maiores fotógrafos do Brasil, tanto em talento quanto pela importância da sua contribuição no registro fotográfico de momentos, artistas e personalidades da nossa história. Seus retratos fazem parte do nosso imaginário coletivo e ainda continuam dando contornos para a nossa sociedade, como sua série recente Retratos de uma Democracia para a Folha de São Paulo. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. Meu primeiro contato com Bob foi através das suas fotos para a revista Playboy, onde ele retratava as grandes estrelas brasileiras de maneira não convencional, com as suas cenas que te traziam para dentro de histórias, como o clássico ensaio da Maite Proença num vilarejo na Itália. Depois, junto com meu amadurecimento pessoal e profissional, fui me aprofundando no seu trabalho, tomando contato com seus retratos icônicos como Caetano Veloso, Sônia Braga, e o seu trabalho na moda, suas séries e retrospectivas sempre impactantes. É difícil não adjetivar o trabalho dele, já que eu sou um grande admirador, e sempre me perguntei como ele conseguia desenvolver um trabalho comercial e autoral tão bons, consistentes e que pareciam se retroalimentar. Nem todo mundo que acompanha o podcast sabe do meu trabalho fotográfico como Cartier-Bresson, onde eu tiro fotos do cotidiano. Mas essa questão do equilíbrio entre o trabalho comercial e autoral sempre foi um tema de reflexão constante para mim. Foi por isso que, através do Instagram, eu entrei em contato com o Bob há alguns anos atrás para conversar sobre isso. E ele muito gentilmente topou me encontrar. Além do ótimo papo, ele me deu um empurrãozinho para fazer meu primeiro workshop, que foi para ajudar fotógrafos a desenvolverem a sua própria linguagem, e que depois virou a base para o livro Emoção Criativa e esse podcast que vocês estão ouvindo agora. Dando um pouco de spoiler, o que eu fui percebendo nessa conversa com o Bob é que essa multiplicidade de facetas dele, do diálogo entre o seu trabalho comercial e autoral, vinha da sua capacidade de construir relações, tanto no set com seus retratados, quanto na sua própria relação com a fotografia. Aqui, o Bob começa contando como ele se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação. Interessante a pergunta. Na verdade, a fotografia para mim foi uma contingência, né? Foi uma circunstância da vida. Meu pai morreu e eu fui trabalhar num estúdio fotográfico. Obviamente, quando aceitei o emprego, procurei esse emprego, eu tinha algum tipo de sedução, de fascínio pela questão da fotografia, né? Mas eu fui trabalhar no estúdio da Editora Abril. Mas eu tinha um amigo, quando a gente tinha uns 13, 14 anos, que teve uma onda logo depois do filme Blow Up, de fotógrafos. Eu me lembro que quando a pessoa não fazia nada, o que você faz? Sou fotógrafo. Sempre era fotógrafo. E eu estava nessa manada de não fazer nada e ser fotógrafo. Todo mundo era um pouco isso. E aí, esse meu amigo, ele tinha um laboratório na casa dele, fazia umas coisas, tinha um outro amigo, eles ficavam discutindo o papel fotográfico, tinha um papel da Mitsubishi, que era um puta papel, vinha numa caixa azul. Então, é esse, digamos, esse envolvimento com o artesanato, né, com o ofício, foi muito legal no começo. Mas depois isso ficou eclipsado para mim por outros interesses. Eu fui me interessar por outras coisas, fui fazer ciências sociais, eu estava mais interessado em outras coisas. Mas, como eu comecei muito cedo, meu pai morreu, eu tinha 15 anos, com 16 eu comecei a trabalhar nesse estúdio fotográfico,
Aos 18 eu já era um fotógrafo que podia me sustentar por mim mesmo. Então, muito jovem, eu já tinha um ofício, já tinha um trabalho que os meus amigos estavam todos na faculdade, ainda muito incipientes nas suas carreiras, ainda escolhendo. E eu já estava tendo um trabalho que me garantia os meios de sobrevivência. Então, assim, vocação como fotógrafo apareceu muitos anos depois que eu já era um fotógrafo. Quando eu me senti vocacionado com a fotografia, foi uns 10 anos depois que eu já trabalhava muito, porque antes eu tinha muitas questões. Como não tinha sido uma escolha assim que você, né, o cara que é pianista desde pequeno, ele sabe que ele vai ser músico, o jogador de futebol sabe que vai ser jogador de futebol. Eu não tinha ideia, nem meu pai, quando morreu, tinha a menor ideia de que eu ia ser fotógrafo. Mas olhando em retrospectiva, eu vejo essas fotos que eu fiz nos anos 70, tudo já tinha o zeitgeist da época, né? Já tinha um olhar, um jeito de fazer, eu incorporava essa figura jovem, grande angular, meio de cima, eu era cabeludo, andava com umas calças um pouco de cima, e as fotos não tinham nenhum tipo de rigor técnico, eram muito intuitivas, pegava a câmera meio de grande angular e eram um pouco tímidas também, né? Eu não tinha essa intrusão que eu tenho hoje, que dirijo a cena completamente. Eu me apresentava de uma forma assim, diante do que era oferecido a mim. Achei muito interessante porque você, quando fala da vocação, você trouxe um dado de que a fotografia era algo que ajudava a definir quem não se definia. E Exatamente. e a sensação, como você falou que a vocação veio depois, a sensação que eu tive é quase que como devido às circunstâncias, né, como você citou da morte do seu pai, é como se você tivesse tido um casamento arranjado com alguém que você demorou 10 anos para se apaixonar. Uma boa figura essa sua. Então é tipo, é um casamento arranjado que assim, ó, esse casamento vai te dar sustento e vai te dar a oportunidade de se definir, porque eu acho que todo jovem e todo ser humano precisa entender quem é um pouco, né. Então quando você tira isso do caminho, tipo: "Sou fotógrafo", então a fotografia te deu isso e sustento, falei: "Beleza", e aí você foi com aquele relacionamento e me veio muito essas imagens de casamento arranjado que dá certo, né, porque nem todo dá certo, e esse parece ter dado, né. Perfeita imagem, certíssimo. Eu estava fotógrafo e me tornei fotógrafo, né? Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme? Eu tive uma formação muito ligada às questões artísticas e culturais, por menos que isso fosse diretamente dirigido, os pais eles tinham essa noção do social, enfim, muito arraigada neles, né? Um cara muito atuante do ponto de vista político, tudo. Mas nessa questão artística, cultural, eles me levavam no teatro, eu ia ver uns balés russos, mas sempre com esse viés de soviético. Mas eu estudei numa escola muito intensa, muito rica, muito desafiadora, que era o Colégio de Aplicação, que era um colégio da Faculdade de Filosofia, da USP. E essa escola, de alguma forma, introduziu em mim, primeiro, uma certa rebeldia, depois domesticada ao longo dos anos, né? E depois o interesse, né, a convivência com um monte de gente. Então, eu ia muito ao cinema, não via muita fotografia não, eu ia muito ao cinema, discutia muita política, lia bastante coisas sobre política, né, não sobre arte. Mas acho que, assim, cinema era a obra, teatro também eu ia bastante, teatro e cinema. Eram os pilares aí da minha formação primeira, né. Mas, olha, o tropicalismo eu acho que foi uma coisa muito impactante na minha vida. Aquele discurso do Caetano no Tuca, Uhum. quando Você estava ele lá? eu vi na televisão. Então, quando ele disse que vocês sempre matarão amanhã o velhote inimigo que morreu Velhote ontem. inimigo que morreu ontem! Vocês não estão entendendo nada! 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 Absolutamente nada! E aquilo era muito revolucionário, né? Os Beatles. Os Beatles, para mim, foram assim, mudou a minha vida. Um monte de cabeludo, comportamento. No começo, aquilo na escola, né? Mas quando surgiram os Beatles, esses caras são gays, é tudo mariquinha, não sei o quê. Depois que eu fui entender quem eram, o que eles fizeram e como eles faziam, aquilo virou, digamos, um antes e depois, né? Mas principalmente o Caetano, principalmente o movimento tropicalista, eu acho que foi mais incisivo, como alguma coisa inesquecível para mim.
A gente era guiado por isso, né? Era uma influência muito grande. Nós éramos um grupo que andava todo mundo junto, todo mundo tinha um pouco esse visual, né? E éramos, assim, enfants terribles na escola, aonde pudéssemos ser. É isso, assim, Terra em Transe, do Glauber Rocha, foi um filme que me marcou muito. Terra em Transe é um filme que eu falo assim, puta que pariu. Esse cara conseguiu fazer tudo isso, ter essa ideia, filmar desse jeito, escrever esse texto, pensar todas essas coisas, com essa câmera maravilhosa. Enfim, muita coisa. E eu tinha uma coisa muito ligada ao Brasil, em que pese esse nome, Bob Wolf, isso parece um gringo, né? Eu sou profundamente brasileiro. E tinha essa coisa do Brasil mesmo. Brasil. Eu tinha um amigo, chama um professor, hoje ele é vivo ainda, o Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é um maluco, e ele era o nosso guru. Era e continua sendo, enfim, uma pessoa brilhante, muito original, e muito com formulações muito originais. Quer dizer, eu não tenho nada especificamente, nenhuma obra que tenha me arrebatado, mas uma convivência, as convivências, os grupos, as experiências humanas foram maiores para mim do que propriamente obras físicas ou mesmo virtuais. As experiências desse convívio, de estar junto com essas pessoas nesse período, nessa época, foi o que ficou na minha memória. Mas, de certa maneira, todos esses exemplos que você está dando são um pouco de desconstrução do status quo, tem essa camada política, né? Sem dúvida. Porque isso tá lá no meu DNA. Vai, Carlos, vai ser gauche na vida, mas nem fui tão gauche assim, mas nem tenho sido tanto. Mas, enfim, tinha isso como um norte, né? Sim, mas eu acho que você, artisticamente, acabou se conectando com toda a classe artística brasileira e documentando e Aham. retratando. Sim, sem dúvida. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Olha, tem 2 pilares, um no trabalho encomendado, eu tinha encomendas, tentava ser o mais, autoral possível nas minhas encomendas, o mais presente, né, possível nas minhas encomendas, com a vantagem de que quando você tem alguma coisa encomendada, você tem dinheiro para fazer produção, né, pode inventar mais, você pode ser mais inventivo nesse sentido, mais de usar mais recursos, mais produção, porque você tem alguém pagando. Então, esse é um pilar importante para mim. E, digamos, aonde eu atingi o meu ápice foi trabalhando para a revista Playboy, num período de 96 a 2000, onde eu pude fazer trabalhos que eram, não tinha nenhuma regra, era tudo eu que inventava, eu que decidia, eu que paginava e entregava pronto na revista. As grandezas e misérias desse trabalho eram responsabilidade minha. E, obviamente, eu fazia uma aliança com a mulher que era fotografada. Então. Esse é um período importante e muito criativo meu, e que, de uma certa forma, criou a minha persona pública, né? Que até hoje as pessoas falam disso, vêm falar comigo de trabalhos dessa época. E me abriu muitas portas. Enfim, eu li a biografia do Avedon agora, e pelo fato de ele ser um fotógrafo de moda importante nos Estados Unidos, ele tinha acesso aos falcões do Pentágono, à direita toda, porque ele conseguiu retratar os Estados Unidos assim, profundo e poder americano. E eu me sinto um pouco assim aqui no Brasil. Eu tenho esse passado que me avaliza para esse presente, desses encontros, de fazer. Teve esse trabalho que eu fiz para a Folha agora, não sei se você chegou a ver, Retratos de uma Democracia, que eu fotografei o campo político inteiro, Boulos a Bolsonaro, passando pela classe artística, passando por um monte de gente. Por exemplo, esse trabalho é um trabalho que eu considero um dos 5 melhores trabalhos meus, esse último, acabou de sair agora, Uhum. Retratos de uma Democracia. Depois, os trabalhos que eu inventava de moto próprio, que eram invenções minhas a partir de observações, evocações, a partir de experiências da infância, são trabalhos que eu acho que eles são turning points na minha vida. Cada um deles me levou para outras coisas. Então, Antifachada, Encadernação Dourada, foi uma exposição que eu fiz em 2004, e que teve um livro respectivo. Depois teve A Caminho do Mar, que foi sobre Cubatão, mas, na verdade, era sobre a minha passagem desde a infância por essa rodovia, sentimentos de atração e medo por esse lugar, né? Depois veio Apreensões, que era sobre apreensões policiais, que era um trabalho totalmente racional,
político, né? Depois veio o Belvedere, um trabalho totalmente evocativo, né, da minha infância também, da minha passagem pelas estações de águas decadentes do interior de Minas, do interior de São Paulo, onde minha família me levava sempre. Já era decadente na época. E eu, aos olhos de criança, aquilo era maravilhoso, era um Eldorado. E eu, passando por esse lugar um dia, eu olhei, eu fui para o Festival de Tiradentes, fui de carro e fiquei hospedado em Caxambu. E eu nunca fico muito no literal, né? Esse sentimento, essa meio melancolia que tem nessas estações, nesses lugares, eu não tentei transformar isso, contar uma historinha literal, isso é aqui, eu passei minha infância aqui. Não, eu juntei, faço sempre uma colcha de retalhos, inclusive de outros lugares que eu nunca tinha ido, enfim, mas que tinham essa atmosfera. Desses exemplos que você citou, se você tivesse que imaginar a sensação de conseguir materializar um sentimento e você tivesse que escolher uma cena real que aconteceu na tua vida, quando você sentiu que você estava expresso ali naquilo que você produziu, como se você tivesse conseguido enxergar a tua essência a partir de algo que você fez? Eu acho que são as exposições. A exposição, por exemplo, que é um trabalho sobre o trabalho, ele é o projeto completo, né? Ele é o É um retrato da carreira, né? essa exposição é um retrato da carreira, essa que eu fiz agora, né, mas nem todas são, outras são de um aspecto, de uma observação, de algum lugar. É, mas o que eu quis dizer é que, tipo, são retrato dos retratos, é como se você subisse um nível acima, É, exato. e aí é quase que fazendo um paralelo com a tua conexão da porque a política é quando você se descola um pouco ali da rua e reflete sobre, digamos assim, a supraestrutura. Uhum. Quase que as exposições são como se fosse uma análise política do teu trabalho, né. É, exato, eu acho que é uma boa figura, você é muito bom de figuras. Valeu. Porque eu acho que é isso mesmo, quer dizer, a exposição ela é o conjunto, aquilo ali isso não tem sentido uma foto separada da outra. Mas, se você quer um resuminho, eu acho que essa foto as fotos que iniciam os trabalhos, que fazem assim, você fala assim: "Puta, é isso aí, esse trabalho é isso aí, eu cheguei nele". Eu acho que essa foto do Caetano, da sobrancelha levantada, que é a minha foto mais icônica, digamos assim, é uma foto representativa do nível dos retratos que eu apresento, Aham. dessa minha coisa que é a mais permanente na minha vida, ser retratista. Isso eu faço desde que eu comecei, desde os 16 anos. E eu nunca abandonei. Outros trabalhos eu deixei de fazer, deixei para lá, fiz uma vez, não fiz outras, mas retrato é uma atividade muito permanente para mim. Então, essa foto do Caetano, digamos, se eu tiver que, daqui a 100 anos, quiser ser lembrado por alguma coisa fora toda a minha carreira, por alguma foto específica, essa foto é uma das fotos que eu gostaria de ser lembrado. A outra foto que aconteceu isso, eu fui fazer uma foto do Copan, das costas do Copan, para esse projeto meu chamado Encadernação Antifachadas, que é um projeto de 2004. E era com câmera 8x10, uma câmera de fole, parece essas câmeras de lambe-lambe, desses caras. Você tem que botar um pano na cabeça, você vê a imagem invertida e de cabeça para baixo. Além de estar invertida, ela está de cabeça para baixo. E é um negócio muito grande. 8x10 significa 8x10 inches, que são 20 por 25. Então, o negativo já sai do tamanho de uma ampliação. A questão da câmera não era nem o resultado, mas era o rigor que ela impunha. Você, para trabalhar com uma câmera dessa, precisa ter um rigor absoluto. Primeiro, porque era caríssimo toda a infra para você fazer o filme, revelar. Cada chapa dela custava, assim, revelado uns R$ 200 na época. E eu resolvi fazer esse trabalho antifachadas, que eram as antifachadas de São Paulo, que também tinha questões evocativas, porque eu nasci no Bom Retiro, que era um bairro que não tinha horizonte. Você via na frente, era um amassado de prédios decadentes, tipo Alemanha Oriental. Parece umas fotos daquele Adeus Lenin lá da piscina. E aí, quando eu subi numa garagem de um prédio para fotografar o Copan por trás, negociei com os caras para essas garagens de carro, para ver se eles me deixavam subir, enfim, a negociação ali no tete a tete. Botei a câmera lá em cima e a câmera vibrava muito por causa do vento, então eu não conseguia congelar a imagem. Mas você não sabe disso enquanto você não revela o filme. E aí eu fui embora, mas quando eu revelei o filme, vi ele todo tremido, eu falei assim, esta é a imagem definidora desse trabalho. A partir daí o trabalho todo ele vai se construir. Foi a primeira que eu fiz e a melhor de todas. Então ela é também uma imagem muito icônica minha, muito, muito conhecida.
e muito representativa de um viés meu, de um jeito de olhar as coisas também. Maneiro, porque te ouvindo, assim, até uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que não só obras te fizeram explodir a cabeça, mas pessoas ou relacionamentos, né? É muito mais do que obras. E aí eu fiquei viajando aqui que no teu processo criativo, quando você consegue se conectar com alguma coisa ou criar esse relacionamento afetivo ou de alguma maneira, é daí que você vai extraindo o resto. Então acho que quando você fala dessas primeiras e que delas vêm as outras, eu entendo muito isso, essa construção da relação, que é na relação que vem essa evolução. É. Exatamente. Porque você tem uma ideia, é engraçado, né, em fotografia, ou você vai ao sabor dos acontecimentos, que eu acho que é meio o teu caso, né, você vai encontrando situações e vai fotografando, depois você edita, bota aqueles títulos bonitos em francês, que são engraçados, que são jocosos e tal. Ou você planeja também alguma coisa e que não tem muito, porque como fotografia, no final das contas, ela é instante, por mais dirigida que ela possa ser, no meu caso, por exemplo, sou um fotógrafo que atuo no mundo da ficção, né? Eu uso elementos da realidade, mas eu sou um ficcionista, né? Eu não fotografo a realidade, eu invento uma realidade, né? E aí você planeja, mas a rua, por exemplo, tem um trabalho aquele meu Nós Outros, que são as pessoas atravessando a rua. Uhum. Tem todo um planejamento de como fazer. Eu tenho uma técnica de como fazer. O que vai acontecer lá, putz, cada foto ela se apresenta de um determinado jeito. Então é um pouco isso. Eu tenho algum tipo de planejamento para o início e depois o trabalho ele mesmo vai se retroalimentando, ele vai me dizendo o que eu devo fazer, vamos por aqui, vamos por ali, vamos. Eu me conecto com esse trabalho de uma forma assim muito, digamos assim, reverente a ele, no sentido de que ele está me indicando essa foto do Copan me indicou que eu deveria fazer a foto das apreensões quando eu cheguei no Fórum de São Paulo. Apreensões é um trabalho que eu fiz só sobre apreensões policiais. Eu usei só coisas apreendidas, intervi nas cenas, mas só trabalhei com coisas apreendidas pela polícia ou pelo judiciário. É como se o acaso desse uma humanidade para o processo, né, porque aí o acaso fala, você escuta, você testa coisas, então ser assim é que você humaniza, né, o trabalho de certa maneira. Exatamente, exatamente. Essa foto do carrinho cheio de armas que eu encontrei no fórum, olhei para aquilo e falei: bom, essa é a foto. Eu nem tinha fotografado, eu olhei para aquilo e falei: essa é a foto. Essa é a foto, esse é o trabalho. Aí, a partir dele também eu fui construindo, eu tive a certeza de que eu faria um trabalho que teria uma contundência, uma importância para mim muito fundamental. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Os 10 primeiros anos da minha carreira, eu fiquei mais ou menos uma espécie de tentativa de ser o que eu me tornei, mas não tinha os meios, não conseguia, não rolava. E olhando hoje em retrospectiva o que eu fazia naquela época era muito bom, mas eu não tinha essa segurança com isso. É a tal da história da vocação, eu não me sentia vocacionado, eu me achava meio vagabundo, preguiçoso, as fotos eram meio mal feitas, mas olhando hoje eu falo assim: "Puta que pariu, era bom, né?" Melhor do que o outro, talvez. Então, esse foi um período, assim, que eu ouvia gente me dizendo: "Ah, vai fazer outra coisa, não faz fotografia". Enfim, eu corria atrás do pão de cada dia. Então eu fazia, eu fotografava de urubu a cobra d'água. Enfim, era isso, era um trabalho muito comercial, mecânico, de atender, necessidades de outros. E nisso eu fui também me estruturando, me desenvolvendo, criando uma massa crítica, assim, um estofo técnico, né, e também de interesses, de encontros. Eu acho que uma das grandes coisas do meu trabalho, e que deve ser do seu também, não sei que nível que você estabelece para as pessoas que você fotografa, mas é essa possibilidade desses encontros, né? O retrato, eu costumo dizer que ele é um encontro que obedece à natureza dos encontros, ou seja, você tem alguma constante, o resto é tudo variável. Você tem a constante de que eu sou fotógrafo, estou com a câmera, eu tenho uma luz, tem alguma coisa que está dito ali que eu vou fotografar o tal sujeito ou tais pessoas, e elas vão estar diante da minha câmera. O resto é fluxo.
Qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Eu não sei te dizer isso, porque eu sou um pouco infenso. As críticas podem me abater, podem me abalar, podem mexer comigo. Em geral, não recebo muitas, mas pelo menos diretamente. Ninguém chega na minha cara ou ninguém escreveu nenhum artigo que acabasse comigo. Assim, eu vou ouvindo e eu sei o que que é elogio verdadeiro, o que que é só pro forma. Eu sei quando uma coisa é boa e valeu a pena, eu sei quando não é tanto assim, mas depende muito do interlocutor. Não me lembro exatamente de um fato em si, de alguém que me disse alguma coisa que mudou a minha vida. Mas, por exemplo, naqueles 10 primeiros anos que você falou, aquelas inseguranças, alguma vez alguma coisa aconteceu, alguém falou alguma coisa que foi te ajudando a enfrentar esses momentos de questionamento? Acho que não, viu. O que foi eu mesmo fui resolvendo coisas na minha vida. Falei: "Bom, preciso aprender de novo, preciso sair do Brasil", e fui embora do Brasil, fui trabalhar de assistente quando eu já era fotógrafo. E é mais essa convivência nessas decisões é que foi mudando a minha vida. Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja, o que que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o teu material interno? Olha, eu diria assim: "Vai por aí", porque eu acho que, assim, as pessoas perguntam: "O que que te influencia?". Obviamente, o que me influencia é o meu repertório, as coisas que eu vejo, as coisas que eu leio, o meu passado, o meu entorno. Mas o que influencia alguém, algum artista, é uma observação. Onde todo mundo joga fora as coisas é onde o artista trabalha. Tudo que é descartado pelo senso comum é onde o artista recolhe e cria a sua. Por exemplo, eu fotografo muita gente muito fotografada, muita gente com a imagem feita. Qual é o meu pressuposto quando encontro isso? É, pelo menos de alguma forma, tentar fazer alguma coisa que seja, no mínimo, uma subversão à imagem, à persona pública formada do cara. Mas isso não quer dizer que eu consiga, pode ser que eu pense, não quer dizer que eu consiga. Então eu diria para mim, assim, acreditar mais em mim, que eu não acreditava, né? Mas isso parece discurso de autoajuda. Mas aqui é um espaço sem julgamentos. Mas eu diria, vai por aí, vai nessa, que lá na frente vai rolar. De alguma forma vai rolar, alguma coisa vai rolar, né. Eu tinha essa inquietação, essa vontade de ser, de fazer, eu tinha vontade de ser um fotógrafo conhecido, óbvio. Eu tinha uma namorada que ela era uma atriz, ela era muito bonita, uma atriz já relativamente importante em São Paulo, trabalhava no teatro. Eu me lembro que eu ficava com ela, eu estava perdendo cabelo na época, a gente chegava num lugar assim e falava: "Esse cara aí é mais careca do que eu ou menos?". Aí ela olhava assim e falava assim: "Menos". Eu falei: "Não é possível". Aí ela falava assim: "O dia que você ficar famoso, você não vai precisar mais nada disso, você vai ter mais dinheiro". E de alguma forma, isso instilou em mim uma certa busca pelo reconhecimento, não pela fama, mas pelo reconhecimento, pelo sucesso. É, porque eu acho que o teu tipo de reconhecimento, né, não é aquela fama mais clássica, devoradora, acho que ela Hum. deve dar uma preenchida em algumas inseguranças, né? Hoje em dia não, sinceramente, hoje em dia eu estou um pouco, digamos assim, eu acho que eu já tenho todas as compensações, já fui exaltado da forma que, mas antes isso era muito importante para mim, a opinião do outro, o que que esse cara vai achar. E essa construção desse fotógrafo, desse personagem, desse fotógrafo famoso, enfim. Mas quando que deixou de ser importante? A que você acredita isso? Acho que talvez porque isso se consumou de uma forma meio permanente, né, eu não precisava fazer muito mais. No sentido de que, assim, antes eu tinha que, putz, sucesso, né? A palavra sucesso vem de sucessão, de continuar, né? Para você continuar, você precisava fazer o sucesso te dava as credenciais para um outro sucesso, avalizava para outros sucessos. Então, isso era uma máquina, uma engrenagem que você ia se alimentando. Isso me deu a possibilidade de fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Acho que também tem uma coisa da idade, da experiência, de você ter obtido um lugar, aí você fica mais também, não estou correndo atrás disso mais. Obviamente eu tenho muito orgulho de apresentar meus trabalhos, de fazer, de ter reconhecimento, tudo isso é importante, mas não é mais uma coisa tão essencial para mim. Mas é que eu acho que, assim, você falou do tempo, com o tempo eu acho que tem gente que mesmo com o tempo não se desvicia da fama. Que eu acho que a fama
tem esse efeito, digamos assim, analgésico e insegurança, mas a sensação que eu tenho é que você foi usando ela, talvez até pela dose, né, porque quem trabalha de trás das câmeras nunca toma doses cavalares de fama, então você foi usando como patch de nicotina para ir se desviciando aí das suas das suas inseguranças e eu acho que talvez você tenha conseguido. É, acho que sim. Isso aqui é uma entrevista factual, né, é fato nesse momento, né, pode ser que daqui a 5 anos ninguém mais lembre de mim e eu fique deprimido. Então Com certeza. então, nesse momento em que tem alguém me procurando para fazer um podcast, enfim, que eu tenho, tá tudo certo, tô tranquilo. Daqui a 5 anos, pô, quem é esse cara? Bob? Pô, quem é? Cacete. Tá vivo? Ser fotógrafo é diferente. Primeiro que é uma profissão longeva, né? Não dependo da minha beleza, senão estava perdido. Mas, assim, dependo de produzir beleza, produzir imagens. Questão física é importante, lógico, para ser fotógrafo. Já está inteiro, precisa ter mobilidade, precisa ter flexibilidade, digo fisicamente, né, para ser fotógrafo. Mas também eu requento muita coisa antiga minha, requento no bom sentido da palavra. Eu reorganizo. Eu só não ressignifico nada porque eu odeio essa palavra. Mas eu reconecto, reoriento, retrabalho o meu trabalho antigo. Eu faço outras funções, crio coisas a partir de coisas antigas, mas, por exemplo, agora fiz esse livro que chama Desnorte, né? Depois fiz uma exposição. Esse sim é um retrato da minha trajetória, porque ele tem esse desnorteio, embaralha a bússola da percepção de quem eu sou. Uhum. Então, nesse livro, nessa exposição, eu contemplo todas essas facetas, do fotógrafo de moda, ao fotógrafo de luz, ao fotógrafo dos meus trabalhos pessoais, ao fotógrafo de publicidade, todas essas facetas vão contempladas aí, e eu advogo essa ideia de transitar por isso, transitar por todas essas vertentes da fotografia. Quando eu estou sendo um dos fotógrafos que eu só posso ser porque todos os outros que me habitam estão presentes naquele momento. Interessante também quando você fala de todas essas suas facetas, eu vejo muito nessa série do Retratos de uma Democracia, que é quase como se fosse um tratado sobre o Brasil, né, que você falou dessa tua conexão com o Brasil, só que com esse viés humano, assim, acho que por isso você tem essa, não política, mas uma neutralidade no sentido de retratar a todos, porque isso significa retratar, de certa maneira, o Brasil sociologicamente ou politicamente. Exatamente, e provavelmente tem ninguém que falou na minha cara, o cara fez, né. Mas tem uma crítica da esquerda a mim, de ter fotografado os caras da direita e fazer uma equivalência entre fascistas e não fascistas. A minha defesa é de que eu fiz um trabalho jornalístico, É histórico, né? histórico, exatamente. Obviamente, quem não me conhece pode pensar nessas equivalências, que a obra em si fala independente da minha vontade, independente da minha orientação para ela. Mas você, como cidadão, ser político, atuar o teu trabalho, obviamente ele é político também, mas ele não é descritivo, ele não é subjulgado ideologicamente, eu acho que é isso que eu sou. Quando você fala do Caetano, dos Beatles, justamente se opondo a essas opressões, a ser subjugado. Então, acho que quando a própria política ou um posicionamento subjuga a pessoa ou o trabalho dela, eu acho que entra nesse mesmo lugar. Exatamente. Você sabe que eu nasci num gueto, né, no gueto judaico do Bom Retiro, em São Paulo. Até os 10 anos de idade, vivia meio nesse gueto, assim, para mim todo mundo era judeu. Aí quando eu saí, eu fui fazer o ginasial, porque a minha escola era judaica, o meu bairro todo era judeu, o prédio todo só tinha judeus, as lanchonetes, o lugar onde eu me divertia era judaico. Quando eu saí, quando eu fiz 10 anos, eu fui para uma escola estadual. Aí eu achei as pessoas esquisitas. Falei: "Nossa, que esquisitas, escuras". Eu achei a fala estranha, tudo estranho. E foi aí que eu vi que nós éramos minoria, porque eu achava que eu era maioria. E como eu fui criado num gueto, eu estou te contando essa história por isso, exatamente por isso, eu fui criado num gueto, eu nunca quis pertencer a gueto nenhum. Não que a minha infância tenha sido um horror, pelo contrário, foi uma delícia. Mas essa ideia de unicidade, de pensamento único, de identidade única também, eu não pertencia a corrente nenhuma como fotógrafo. Eu fui independente a vida toda e tenho sido. Quando a gente fala que a fotografia, ser fotógrafo foi o que te definiu como pessoa,
nesse sentido, ela te limitou, você não é várias coisas, você é fotógrafo, o teu uso dela, através dessa variedade, é que justamente dessa pluralidade de fotógrafos é que você construiu a sua identidade dentro da fotografia, né. Exatamente. Se há alguma originalidade no meu trabalho, é essa, é o fato de eu transitar com muita desenvoltura por vários gêneros da fotografia. Sim, mas é porque aí a originalidade, enfim, eu enxergo num lugar também de, de admiração pelo teu trabalho e agora principalmente conversando aqui contigo, não é nem pela pluralidade e sim pelo fato da liberdade. Então, é isso, de transitar, né, o fato de eu poder transitar por tudo isso, né. Pois é, exatamente. Então que eu não enxergo isso como, ah, ele tem vários talentos, e sim de tipo, você é isso tudo. É, exatamente, perfeito. Muito maneiro. Depois eu vou anotar todas essas dicas, porque você me interpretou melhor do que eu mesmo interpreto. Pô, que isso. Obrigado. Você sabe que eu considero essas entrevistas aqui como uma espécie de retrato também. É psicanálise também, você sabe que eu sou analisado aí, faço análise há muitos anos. Mas eu acho que tem uma coisa, o modo psicanalítico que se assemelha muito com fotografia. Tem um set igual, né, um set neutro, e você entra ali, o evolver, o desenrolar, vai depender dessa conexão. O assunto é o de menos na história. O assunto ele é só um fio condutor, é no seu tamborilar dos dedos, é no seu trejeito, é na sua inflexão da voz, é no seu sentimento, no seu jeito de olhar, é nisso que é a matéria-prima onde o analista vai trabalhar, entendeu? É, e se você for parar pra pensar, é tudo que não é a foto, né? Pois é, Porque a foto é a imagem, mas tudo que não tá nela, tudo que não tá no assunto que tá sendo tratado é o que é o assunto. exatamente. E para finalizar aqui, que é uma pergunta que eu faço, porque esse processo ele é muito sobre como é que a relação da própria pessoa com a arte, quais foram as obras que marcaram a pessoa, qual a relação que ela tem com o que ela consome e o que ela produz. E aí tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é qual filme que você mais chorou na vida? Você sabe um filme que eu chorei muito? Foi um filme chamado Tributo, com o Jack Lemmon e se não me engano, o Walter Matthau. Não tenho certeza do outro ator. Jack Lemmon, eu tenho certeza absoluta. É um filme sobre paternidade. Meu pai morreu, eu era muito jovem, né? Muito ativo, muito militante. Então, eu não tinha feito esse luto da morte do meu pai. Imediatamente fui trabalhar. E esse filme, ele me tocou num ponto aí dessa lacuna que tinha ficado da morte dele, e eu chorei muito, copiosamente. Agora, o Blow Up foi um filme fundamental na minha vida. O Blow Up trouxe para a categoria fotógrafo um charme, exatamente o charme. Um fotógrafo que eu conhecia, que eu tinha contato e que era o comum aos brasileiros, era esse igual de bairro lá, o Nick Schoff, na Rua Amazônia, que fazia aquelas fotos de casamento, um 3x4, não sei o quê. Esse era o Aham. fotógrafo. Então, a minha mãe, se eu dissesse para ela que eu queria ser fotógrafo, ela me mataria. Ela falava, super bom você ser fotógrafo. That's it. Keep it up. Lovely. Yeah, make it come. Great. No, no, head up, head up. Not for me, not for me. Now, go on. Yes, yes, O yes. Blow Up, ele trouxe a figura do fotógrafo, aquele David Hemmings, um ator que faz, era um homem charmosíssimo, que pegava a câmera, jogava uma Nikon no porta-luva do Jaguar dele, ele andava em antiquários, fotografava as mulheres, a câmera era meio um símbolo fálico, ele se dobrava sobre as mulheres se dobravam sobre ele, e ele era muito irracível, virava de costas e ia embora, deixava todo mundo no set, ou chegava 10 horas atrasado e mandava a mulher ficar esperando. Enfim, era uma figura que se construiu em torno do fotógrafo, uma coisa mítica. É, um rockstar. É, exatamente. O fotógrafo virou um rockstar a partir desse filme, que já emula, de alguma forma, a vida do David Bailey, que era um fotógrafo inglês, Uhum. que já fazia esse tipo de sucesso e tinha um pouco essa iconoclastia colada nele. Então, por isso que todo mundo na época era fotógrafo, que ninguém fazia nada, falou, eu sou bonitão, playboy, fazendo isso daqui, eu sou fotógrafo.
Nessa conversa com o Bob Wolfenson, ele contou como a relação dele com a fotografia começou meio sem amor, apenas por uma questão prática, de ter que se sustentar depois do falecimento do pai. Mas assim como tudo na vida dele desde então, ele soube construir uma relação de muita troca com ela. As relações para o Bob parecem ser cruciais no seu entendimento do mundo. Desde quando ele diz que relações com pessoas marcaram ele muito mais do que obras de arte, até o próprio processo criativo, em que ele parece personificar o trabalho para poder trocar com ele e entender para onde que ele está indo. E quando a gente fala da sua identidade e como ele se encontrou como fotógrafo, não dá para deixar de falar da sua identidade como brasileiro. E acho que é daí que surge essa outra relação que ele tem, esse olhar para a política como a relação que todos nós temos uns com os outros. Bob chegou até a se matricular em Ciências Sociais na USP, e ele traz muito desse olhar político para sua obra. Não só como na sua última série para a Folha, em que ele retrata todas as peças do jogo democrático, mas também quando ele olha para a sua obra com esse mesmo distanciamento reflexivo e entende que as fotos são parte do seu discurso como um todo. Eu aprendi com Bob que o retrato é um registro de uma relação, mesmo que momentânea. E fiquei muito feliz de entender que essas conversas aqui no podcast, que eu encaro como um novo tipo de retrato para mim, também operam no campo das sutilezas e às vezes do que não é dito. Eu adorei a sua definição de fotografia de ficção, quando é posada, e de não ficção mais jornalística, e me ajudou a encarar de uma maneira mais inspiradora a relação entre as duas. E vi que a política na arte nem sempre está só na mensagem, mas também na capacidade de trazer à tona todos os elementos para que cada um possa construir a sua própria identidade. E até a subversão do Bob, ou o questionamento do status quo e das estruturas opressoras que no fundo impedem essa construção da identidade própria, foram canalizados para uma constante inovação no seu processo criativo e de sempre buscar fazer algo novo. Você pode acompanhar as novidades sobre o Bob, suas exposições e workshops nas redes sociais dele e a sua série Retratos de uma Democracia no site da Folha de São Paulo. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.